E lá vamos nós para a nossa live da semana, falando sobre os pilares da transformação. E hoje eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Uma palavra poderosa para o seu coração. Preste atenção nessa palavra. Preste atenção nessa palavra. Uma palavra profética para o seu coração. Olha só o que Deus manda te entregar. Antes que a gente fale qualquer coisa nessa live, olha só. Segura essa palavra. Ó, quem tiver aí e puder anotar, manda. Olha só. Vou marcar aqui, ó, nos comentários. Vamos ver. Tem ninguém para marcar aí para mim? Eu vou colocar aqui, tá? Lá vamos nós. Essa palavra é poderosa para a sua vida. Olha. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Olha isso. Não temas é a palavra para essa live dessa noite. A palavra é não temas, não temas. Você tem algum medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Todos nós temos um medo, né? Todos nós temos medo de alguma coisa. Qual é o seu maior medo? Coloca aí. Meu medo. Boa noite. Boa noite, Vanildo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que tá chegando na live. A palavra é não temas. A palavra é Isaías 41:10. Agora, ó, presta atenção. Qual é o seu maior medo? Todos nós temos medo de alguma coisa. Pensa, qual é o seu maior medo? Gente, olha, ter medo não é brincadeira, não. Ter medo não é brincadeira, não. Tem gente que tem medo até de ficar sozinho em casa. Tá muito calor aqui. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de entrar no elevador, tem gente que tem medo de subir escada sozinho. Tem gente que tem medo de olhar do primeiro andar para baixo. Tem gente que tem medo de olhar, que tá aqui embaixo e olhar o edifício do alto. Tem gente que tem medo de formiga, medo de besouro. Eu tenho pavor de besouro. Agora, ter medo não é brincadeira, não. Ter medo é um negócio complicado. Complicado. Agora, olha só. O medo, ele nos impede de alcançar muitas coisas na nossa vida. O medo, ele nos impede de avançar, de prosperar, de progredir, de conquistar. O medo, ele nos impede de fazer coisas novas, de atingir novos objetivos, de crescer na vida, profissionalmente. Olha só, tem gente que tem medo de voltar à vida antiga, das coisas erradas que fazia, das coisas da vida difícil que vivia. Tem gente que tem medo
Tem gente que tem medo até de cumprimentar os outros na rua, de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tem gente que tem medo de aparecer na internet, tem gente que tem medo de fazer live, tem gente que tem medo de gravar um vídeo, de falar uma palavra. Tem gente que tem medo de coisas muito simples. E esse tipo de medo, ele atrapalha a nossa vida, ele atrapalha o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, ele atrapalha o nosso desempenho pessoal, profissional, emocional, ele nos impede de sair de crenças limitantes que nos atrapalham a avançar no conhecimento, né? Então, assim, a gente precisa entender quais são os nossos medos, que tipo de medo que a gente tem. Então, eu sempre falo assim, ó, você pega um caderno e vai listando os medos que você tem. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de gato, eu tenho medo a minha filha, ela tem medo de bicho de pena, aves, né? Ela tem medo. Então, nós precisamos listar o medo que a gente tem. E aí, um por um, a gente tem que começar a trabalhar para a gente vencer o medo sobre essas coisas. Então, é importante saber e falar sobre o medo que você tem, que a gente tem, que as pessoas têm. Então, nós precisamos olhar para ele e entender que ele não pode nos vencer. Quando o medo apenas traz para você um sentido de lembrança, que você não deve chegar muito na ponta de uma varanda, a sacada de um edifício, quando você está passando por uma ponte muito alta, então você não deve debruçar sobre o parapeito dessa ponte, quando você não deve descer do carro andando, essas coisas bem simples, né? Então, quando esse medo nos alerta do perigo, então esse é um medo saudável, um medo que nos orienta a não cometer acidentes graves, a sofrer acidentes perigosos, né? Tá, olha só o comentário que o Ivanildo colocou aqui, ó. Ele pereceu, né? É isso que você... Passei 3 meses em coma devido a um acidente bêbado e drogado. Isso foi um livramento para mim. Olha só, gente. Olha só. Isso aqui que o Ivanildo está colocando aqui é algo muito perigoso. Olha só, ele estava bêbado, drogado, e ele sofreu um acidente. Ele ficou em coma, você ficou em coma 3 meses, né? Isso, em coma 3 meses. E ele arriscou a vida dele. Se tinha mais gente, não sei se ele estava de moto, de carro, como que foi. A gente arrisca a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos entender até o medo que nos alerta de coisas mais graves e o medo que nos impede de crescer, de avançar, de prosperar, de dar um passo a mais, tipo, tocar o nosso negócio para frente, abrir uma empresa, trocar de trabalho, dar um passo a mais em algo novo, né? Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro. Então, nós precisamos conhecer os medos que nos atrapalham, né? O medo que nos impede. Ele está dizendo aqui o acidente foi de moto. Então, olha só, né? Algo muito perigoso aconteceu com ele. Poderia ter sido um acidente fatal.
Mas Deus, como ele coloca aqui, ó, foi um livramento que Deus deu. Então o medo que ele tem é de voltar a fazer isso. Mas é o que eu falo para vocês, quando a gente passa por algo muito duro, difícil, doloroso, o que a nossa mente ela trabalha? Ela trabalha nos lembrando do que foi aquilo e que nós não devemos mais fazer. Então é um sinal de que nós não devemos fazer novamente. Então esse medo é um medo que vai nos impedir de cometer o mesmo erro. Então esse é um medo saudável. Agora, o medo que nós temos de conhecer um emprego novo, de conhecer um livro novo, de fazer uma troca de uma casa, vamos dizer assim, ó, mudar para uma outra cidade, né, viver uma nova fase, sair de um período da escola, entrar para um novo período, né, fazer amizades novas. Então, tem medo que nos atrapalha de avançar, de progredir. Então, é isso que eu quero falar hoje. Então, a palavra profética para a nossa vida, para a sua vida, que está entrando aqui na live hoje. Olha a palavra que Deus tem, que Deus lança para o nosso coração hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez você esteja passando por um momento onde você não está vendo saída. Talvez você teve uma proposta nova de trabalho, mas você está com medo de assumir. Talvez você teve um pedido de namoro, ou talvez você esteja passando por um divórcio, por uma separação, talvez você esteja passando por um momento de perda de alguém que faleceu. Então, esses medos, essa insegurança que causa a dor no nosso coração, nós precisamos entender que elas precisam ser trabalhadas. Por quê? Porque senão elas vão nos atrapalhar, nos impedir de alcançar novos propósitos de vida. Elas vão nos atrapalhar de viver propósitos transformadores na nossa vida. E é isso que eu quero dizer para vocês, que eu faço, que eu explico na minha mentoria da palavra, a luz da palavra. Na mentoria, os 4 pilares, transformador na sua vida. Ele é real, ele é possível e ele é poderoso, porque ele é baseado na direção de Deus. Aqui como Deus deixa essa palavra para você. Talvez você esteja passando por algum momento muito difícil na sua vida. E aí Deus encoraja você, ele deixa para você essa palavra. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Sabe aqueles momentos que você olha para a sua vida, para você, e você olha assim, você pensa assim, não está acontecendo nada, não está mudando nada, é só sofrimento, é só dor, é só angústia, parece que eu faço, nunca alcanço nada, não consigo nada. E parece que Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando para mim, eu estou cansada dessa vida, eu estou cansada de sofrer, todo mundo à minha volta parece que prospera, parece que consegue as coisas e parece que comigo nunca acontece nada de bom. Parece que é só sofrimento, é só dívida, é desemprego, é abandono. Talvez você esteja pensando isso. Talvez as coisas acontecem com você e você fica pensando assim, eu acho que acontece com todo mundo, menos comigo. Talvez você fique pensando isso. Deixa eu arrumar esse celular aqui, porque hoje eu mudei de lugar aqui, então você deve estar escutando até o barulho do ventilador aqui. É porque hoje está muito quente aqui. Essa cidade é muito quente, onde eu moro é muito quente. Araraquara chama-se a morada do sol, que é muito quente aqui. Então tá muito calor hoje aqui. Então, olha só,
essas coisas às vezes nos leva a pensar assim: por que tanta coisa difícil acontece comigo? Por que parece que é só comigo que tudo acontece? Talvez você tenha essa sensação, né? Já tem a sensação de que parece que só você é o sofredor, só você é a sofredora, só com você que não dá certo as coisas, você não consegue alguém para casar, você não consegue alguém para te amar, os seus relacionamentos não dão certo, no seu trabalho você não prospera, você quer comprar um apartamento, não consegue, você quer comprar um carro, não consegue, você quer trocar sua moto, você não consegue, e aí você fica pensando assim: poxa, dá certo com todo mundo, menos comigo. Já pensou assim? Eu também já pensei assim. Eu também já pensei assim muitos anos da minha vida. Já fiquei presa muitos anos da minha vida, achando que tudo acontecia com todo mundo, menos comigo. Que todo mundo era abençoado, que todo mundo prosperava, que todo mundo conseguia realizar as coisas, mas a pessoa que não conseguia nada. Então eu vou dizer para você assim: é natural a gente pensar assim. É natural quando a gente não conhece o propósito de Deus para a nossa vida. Até a gente descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, até a gente realmente encontrar a nossa verdadeira identidade no propósito de Deus, por que nós nascemos, por que nós somos criados, o que Deus pensou quando me criou, o que eu estou fazendo nessa terra, para que eu sirvo, eu vou só passar por dor, sofrimento, angústia, destruição, desilusão. Talvez você já tenha pensado. Você pensou assim? Você pensa assim? Tá, eu também já pensei. Eu também já pensei. Mas até um dia que eu escutei uma palavra assim: Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele não quer o seu sofrimento, Ele não quer a sua ruína. Já ouviu isso? Alguém já chegou para você de uma forma assim espetacular e falou com o dedo no seu nariz? Deus quer falar com você hoje. Uma vez aconteceu isso comigo. E aí você fica olhando assim pro nada, né? De repente você fala, as pessoas nem te ouvem. Nem te ouve. Aí de repente você tem que conversar com alguém que você nunca viu, que você nem tá vendo. Qual é a sua primeira ação? Tô conversando com nada, tô falando com ninguém. Não é assim que você pensa? Eu também já pensei assim. Já pensei em desistir, já pensei em parar. Até que um dia eu ouvi uma palavra que fala assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo, eu te socorro com a destra da minha justiça. Deus tem justiça. Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é poder. Então, sabe por que eu guardei esse versículo? Porque essa palavra fala muito forte ao meu coração. E dentro da mentoria, os 4 pilares da verdadeira transformação, onde eu falo sobre a mente, sobre as emoções, sobre o corpo, sobre o espírito, são os 4 pilares que compõem a nossa vida e que, se eles não estiverem alinhados uns com os outros, nós estamos totalmente desestruturados. É onde o medo, a falta de fé, vai nos permitir viver totalmente uma vida arruinada, uma vida dizendo todo dia: eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então nós começamos a pensar
que tudo é para todo mundo, menos para a gente. Quando um dos pilares não está em equilíbrio, não está em harmonia, nós estamos pensando só nos medos, nas crenças que nos limitam a avançar. E isso nos impede de crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tá? E principalmente espiritualmente. A nossa mente é uma mente denegrida, arruinada, onde o medo domina. O nosso corpo físico é um corpo, como que a gente fala mesmo? Que a gente fala assim, ó, é um corpo amortecido, um corpo sem resistência, um corpo com baixa imunidade, um corpo físico, a nossa saúde indefesa, né? Nós estamos aí, ó, à mercê de todos os vírus, de todas as bactérias, de todas as doenças. Por quê? Uma mente, um emocional e um espiritual destruído é um corpo, ó, acabado. Então nós precisamos alinhar esses pilares, alinhar os 4 pilares. Os 4 pilares da verdadeira transformação está dentro da mentoria que eu te conduzo pela mão a edificar pilar por pilar, entender a sua vida, a sua identidade e qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você já parou para pensar o porquê você nasceu? Já se perguntou por que você nasceu? Porque a nossa vida sempre é de reclama disso, reclama daquilo, reclama daquele outro, não dá certo disso, não dá certo daquele outro. E aí o que nós enfrentamos? O fracasso de nós mesmos. Nos olhando no espelho todos os dias e vendo o quê? A ruína do não. Por quê? Porque eu prefiro ficar no não do que lutar pelo sim na minha vida. Eu prefiro dar espaço para o não do que lutar pelo sim na minha vida e entender que o não é uma objeção que todo mundo tem. Nós já nascemos com a objeção do não. O que nós temos é que combater ela e buscar o sim, que está logo do lado, mas para isso precisa ter determinação, perseverança, persistência, sabedoria e uma mente cheia de conteúdo para que nós temos poder ter consistência em continuar e avançar. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar parado no não que você já tem. A objeção do não já existe ali. Agora, você vai combater a objeção do não o quê? Buscando seu sim. O seu sim está logo do lado do não. Mas se você se contentar com o não, é lógico que você vai ficar só diante do fracasso. Você nunca vai conhecer o sucesso, por quê? Porque você não combate a objeção do não. O não nós já nascemos com ele. Agora, o que nós precisamos é buscar o nosso sim. O nosso sim, ele vem de acordo com a busca de cada um. A determinação, o foco, a disciplina. Aquilo que você escolhe, a sua meta, focou nela, vai buscar o seu sim. Falaram para você que não pode, que não dá, não interessa. Deus, ele fala para você, não temas, não temas. Deus, ele falou aqui, não falou? Não temas, busca o teu sim, não se conforme com o não. O não, ele existe para que você batalhe pelo sim. O não é apenas um trampolim para que você pegue força e impulso para você saltar mais alto em direção ao sim. Quando você busca o seu sim, você combate a primeira objeção do não. Isso te fortalece, te dá o quê? Ali uma injeção de vitamina. Você conseguiu o seu primeiro sim. Isso te impulsiona para o novo degrau. Você vai vencendo o seu medo, combatendo a objeção do não e obtendo o seu sim. É um degrau de cada vez.
Agora a gente ouve o primeiro não. Nós já nascemos com o primeiro não. E ele continua sendo determinante na nossa vida. Porque nós nos conformamos com ele. Porque nosso cérebro ele foi construído para que a gente não queime, não gaste, não consuma. Porque se a gente gastar e consumir, ele entende que a gente vai morrer. Então ele não quer que você gaste. Então ele faz você entender que o não é o que você tem. E você tem que se conformar com ele. Porém, Deus fala aqui, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Então, se você entende que tem um Deus que luta por você, que combate por você e que te fortalece para que você caminhe, você baseado nessa palavra, você vai galgar o primeiro degrau, vai combater a primeira objeção do não e vai buscar o teu sim. Com isso, você está trabalhando a sua mente. A sua mente está entendendo que o não, ele não é a sua parada, ele não é um fator determinante. O não é um trampolim que vai impulsionar você a buscar o seu sim. É regra. Quando você entende isso, a sua mente passa a dominar o não, a compreender que o não é um agente, não é um agente determinante na sua vida. Ele só é um agente que vai impulsionar você para você buscar o teu sim. Mas o que nós fazemos? Quando nós ouvimos o não, ele bloqueia como uma grade, nos aprisiona dentro do medo e nos faz entender que aquilo é para mim, que eu já tive o não, então eu não preciso mais buscar o meu sim. Você já pensou se todo mundo pensasse assim? Você já pensou se todo mundo que tivesse o primeiro não na vida desistisse? O mundo seria feito de fracassados. Então, nós precisamos entender que o não, ele é um trampolim e que eu tenho que enfrentá-lo. Por quê? Porque quando eu domino o não, eu tomo posse do sim. Eu tomo posse do sim. Eu acreditei no que Deus falou, não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou contigo. Então, nós não devemos ter medo. Devemos entender que o medo, ele é um agente encorajador. Ele tem que ser, para você, você tem que ser desafiado pelo não. Olhe para o não e diga, não, você não é o meu agente paralisador. Você é só o meu agente trampolim. O não é nosso agente trampolim, que vai nos ensinar que dali a gente vai ter um salto para obter o nosso sim. Então, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós aceitamos o não quando ele vem. Nós aceitamos as objeções, nós aceitamos as palavras de fracasso, nós aceitamos as palavras de desistência. Nós aceitamos a palavra quando as pessoas olham para nós e dizem, você não pode, você não consegue, você não tem força. Ah, você é muito fraquinho. Ah, isso não vai dar para você. As pessoas olham e medem por estatura e por peso quem tem força e quem não tem. Só que conquistas não dependem de força física, depende de forças mentais, emocionais, espirituais. O que depende de força física é o teu corpo para te manter de pé. E isso, uma atividade física, uma boa alimentação, com arroz, feijão, ali o seu ovo, a sua batata, a sua salada, vai te dar uma vida saudável. Uma boa caminhada, uma boa atividade física, andar de bicicleta, jogar uma bola, brincar com teu filho, sair com a tua esposa, fazer um passeio no parque, coisa simples. Mas nós preferimos anotar no nosso caderno, ali, né, das coisas negativas, né, anotamos só as coisas negativas. Ah, você não consegue. Ah, não é pra você. Não, você não estudou, você não fez faculdade. Não, você não vai poder fazer, porque você não fez o curso. Você não fez o curso, você não fez mestrado, você não fez doutorado, você não pode.
Não pode. Então você não pode dar aula, você não pode ensinar, você não pode dirigir, você não pode fazer isso. As pessoas, quando elas não querem fazer, elas impõem limites impedindo o outro para fazer. Porque ela não faz e não quer que ninguém faça. Porque quando você faz, você prova que você é capaz e desafia ela a fazer. Então ela não quer ser desafiada. Então o que ela faz? Ela coloca para você que você não pode, que você não deve, que você não consegue. Com isso nós vamos desconstruindo os pilares da nossa vida. Nós vamos desconstruindo as nossas emoções, nós vamos desconstruindo o nosso corpo físico, arruinando a nossa saúde. Nós vamos desconstruindo a nossa mente, porque os medos vão dominando, e nós vamos desconstruindo a nossa vida espiritual, que é uma conexão com Deus. Tipo, acreditar nesta palavra de Isaías 41:10, que Deus diz para mim e para você: não temas. E ele fala ainda no final, hein? Não temas. Porque além de eu estar com você, além de eu ser seu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aí você fica aí de mimimi, com medo, com medo e com medo. E o medo só vai bloquear você de ser próspero, de crescer, de conquistar seu carro, de conquistar seu apartamento, de conquistar aquela moça que você quer, aquele homem que você quer, aquele trabalho que você quer, aquela faculdade que você quer, aquela viagem que você quer com a sua família, aquela lua de mel que você sonhou, aquele vestido de noiva, aquela festa. Entendeu? É isso. Quando você deixa o não ser um fator determinante de impedimento na sua vida, você para, estaciona, estabiliza e começa a achar: ai, coitado de mim, eu sou um fracassado, ai, eu não nasci para vencer, ai, eu nasci para ser pobre. Sabe o fator Gabriela? Síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Porque o meu avô, meu bisavô era pobre e o meu pai era pobre, então eu vou ser pobre também. Mentira, não. Você é aquilo que você acredita. Se você acredita que você tem que ser pobre, você é pobre. Se você acreditar que você pode ter direito a toda riqueza e conquista, você pode, você faz, você consegue. É um fator determinante. Combater a objeção do não, que nós já nascemos com ele. O sim está ali. Ele anda do lado do não. Aí o não vem na frente e fala para você: você não pode, você não consegue, você não tem capacidade para isso. Aí você acredita. Você acredita, estaciona, para, deixa aquele medo, bum, bloqueou você, fechou, colocou você numa grade. Colocou você, prendeu você, pronto, você ficou preso nessa palavra, acreditou nela, que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue, e pronto, você não dá um passo a mais. Não vai, não consegue, não pega. Deixa para outras pessoas. E vai para frente, caminhando, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você ficou preso. Ah, mas um dia falaram para mim que filho de peixe, peixinho nunca pode crescer e se tornar um tubarão. Então, só que você não nasceu para ser peixe, você nasceu para se tornar próspero, para se cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque você é criação de um Deus vivo, poderoso e que tem a salvação para a eternidade, com alegria e paz para doar no seu coração e te dizer: não temas. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te esforço, e tem mais, eu te ajudo, e tem mais ainda, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele está falando que ele sustenta. Mas por que nós acreditamos primeiro no não? Primeiro você não pode, primeiro você não é capaz, primeiro você não consegue. Porque nós deixamos o medo interceder
como fator predominante, ele me aprisiona. Quando o medo, quando não, ele não é um fator predominante, ele é um trampolim. O não é um trampolim, é só para você pegar impulso e buscar o seu sim. Então não fique mais preso aí não, não fica mais preso. Presta bastante atenção, presta atenção. O não que você recebeu, é apenas para ele impulsionar você a tomar posse do sim que Deus preparou para você. Então, ó, não temas, vai em busca do teu sim. Falaram que você não pode? Você pode. Falaram que você não é capaz? Você é capaz. Porque ninguém vai acreditar em você se você não acreditar. Ninguém vai fazer por você se você não fizer. Então, bora acreditar que você pode, que você é capaz, que você consegue. Tá bom? Então, ó, o não é um trampolim para você ganhar impulso para tomar posse do seu sim. Vai lá. Quarta-feira que vem tem live aqui novamente. E se você quer saber profundamente como ser impulsionado pelo não, alcançar o seu sim, se você quer realmente entender o que é uma mente transformada, totalmente longe do medo e usando o não como o maior trampolim da sua vida para alcançar tudo o que você quer, a mentoria, os 4 pilares da verdadeira transformação, vai mostrar para você com riquezas de detalhes, estratégias, um mapa mental totalmente calculado para você aplicar dia a dia na sua vida e viver passo a passo essa transformação e nunca mais deixar o medo aprisionar você. Ele vai ser só um sentido de equilíbrio para avisar você onde está o perigo, mas nunca mais uma prisão. Me acompanha aí. Compartilhe essa live, tá? Se você não é meu seguidor, segue a gente aí, deixa seu like, vai lá, ó, clica no link, vai lá, cai no grupo, vai aprender sobre a mentoria, o que a mentoria tem para você, e você vai ter uma vida inteiramente transformada. Totalmente transformado. Não fica de fora dela, não. Não deixa o não te aprisionar mais e roubar tudo que Deus tem preparado para você. Tá bom? Então, ó, até a próxima live. Tá bom? Fica com Deus.